Fala assim nosso texto: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Amém? Nós estamos fazendo a exposição do livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro maravilhoso, porque ele contém de maneira extremamente resumida no capítulo 1 e no capítulo 2, todo o mistério de Cristo, como o apóstolo Paulo vai falar aqui no capítulo 3. Ele está agora no capítulo 3, defendendo o seu apostolado e defendendo sua vocação de pregar o evangelho para os gentios. Os gentios são os povos não judaicos. O apóstolo Paulo, como ele fala em outro momento, ele é um que é chamado como que fora de tempo para anunciar o evangelho de Deus aos gentios. Ele vai falar aqui nesse capítulo 3 que nós lemos, que ele foi chamado para anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. Então Paulo está aqui no capítulo 3 defendendo a sua missão, defendendo o seu chamado, mostrando que ele fora chamado diretamente por Jesus Cristo e que ele recebeu uma revelação vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe deu o entendimento do mistério de Deus, que é Cristo. Paulo está defendendo aqui a sua vocação, é isso que ele está fazendo aqui no capítulo 3. E no versículo 1, que é o texto que a gente vai trabalhar hoje nós vamos ficar só no versículo 1, ele vai falar que ele é prisioneiro de Cristo, por amor dos gentios. Então Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está preso numa cadeia. A carta de Paulo aos Efésios é uma das 4 cartas escritas por Paulo de dentro de uma prisão. Paulo havia sido preso em Jerusalém, havia sido levado até Roma e ficou 2 anos preso numa prisão domiciliar na cidade de Roma. E de lá ele escreveu a carta de Filemão, a carta de Filipenses e a carta de Colossenses. 2 Timóteo também é uma carta da cadeia, mas Paulo escreve isso em um outro momento, na sua última prisão, antes dele ser morto pelas mãos de Nero. Então o apóstolo Paulo está preso agora escrevendo aquela igreja. Ele está preso por amor de Cristo Jesus. Ele está na cadeia por causa da pregação do evangelho aos gentios. É isso que ele está falando. Eu fui preso por anunciar para vocês o evangelho. Eu fui preso por levar o evangelho aos gentios. Esse é o motivo das minhas cadeias. E ele se identifica então como um prisioneiro de Cristo Jesus. É isso que ele vai falar aqui no verso 1. Ele fala assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então Paulo aqui começa o capítulo 3 agora, anunciando que por esta causa ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Por que causa? Qual era a causa que havia feito Paulo ser prisioneiro de Cristo Jesus? A causa está no capítulo 2, que nós trabalhamos no culto passado. No capítulo 2, nós vimos que o apóstolo Paulo havia anunciado que judeus e gentios são um só em Cristo Jesus.
que Deus havia derrubado a parede da inimizade, a parede da separação, e havia unido agora os dois povos, ambos em apenas um corpo, e ambos agora faziam parte do povo de Deus. Então, por anunciar o evangelho aos gentios, é que o apóstolo Paulo havia sido preso. Essa era a causa da sua cadeia. A causa da sua cadeia era anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. Abre comigo Atos capítulo 21, verso 27 ao 36, por favor. O título dessa pregação é Quando correntes se tornam coroas. Atos capítulo 21, do verso 27 ao 36, nós vamos ver o momento que Paulo é preso. Fala assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Então, olha só, essa é a acusação dos judeus contra Paulo. Paulo estava pregando aos gentios, e os judeus agora estão acusando Paulo. Eles estão acusando Paulo de ser contra o povo, contra a lei, que lei? A lei cerimonial, a lei de Moisés, a lei que Moisés havia instituído com sacrifícios, com todos os ritos que deveriam ser prestados no templo, circuncisão, todas as festas judaicas. Então eles estavam acusando Paulo de ser contra o povo, de ser contra a lei, contra este lugar era Jerusalém, contra a cidade de Jerusalém. O próprio Senhor Jesus havia emitido um juízo contra Jerusalém, contra o templo. Então esses homens que estão acusando Paulo de ser contra o povo, contra a lei, contra o templo, contra Jerusalém, agora vão prendê-lo. E eles vão prendê-lo a partir de uma acusação falsa. Está ali a continuidade. Ó. Ainda mais introduziu até gregos no templo. Então, eles estão acusando Paulo de ter introduzido no templo de Israel, no templo de Jerusalém, gregos, gentios. Isso era uma mentira, Paulo não havia introduzido. Continua. E profanou esse recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então eles tinham visto Paulo andando com um Efésio, falaram: cara, o Paulo colocou o Efésio no templo. Começaram a acusar Paulo agora de ter colocado esse homem no templo. E aí o texto continua: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar os comandantes e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Então, eles estavam espancando Paulo, nessa situação. E aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mata-o. Amém? Então, esse era o motivo das cadeias de Paulo. O motivo das cadeias de Paulo era porque ele estava pregando o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. E ele estava pregando que Deus havia derrubado a parede da inimizade, que não havia mais necessidade de ser oferecidos sacrifícios, não havia mais a necessidade do templo, não havia mais a necessidade da circuncisão. Estas coisas haviam passado com o cumprimento da antiga aliança e agora estávamos numa nova aliança. Isso deixava os judeus enfurecidos, deixava os judeus horrorizados com a pregação de Paulo, acusando ele então de estar pregando contra o povo, contra a lei e contra o templo e a cidade. Então, quando Paulo começa o capítulo 3 de Efésios dizendo: por esta causa, é esta a causa de que ele anunciava o evangelho das insondáveis riquezas de Deus aos gentios. E o que a gente pode aprender com essa prisão que Paulo suporta por pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Jesus Cristo aos gentios? A primeira coisa que a gente pode inferir, que a gente pode aprender com isso, é que o apóstolo Paulo era um homem extremamente corajoso, gente. O apóstolo Paulo era um homem que não buscava agradar a homens, ele buscava agradar a Deus. Ele não estava preocupado com a opinião dos homens. Ele não estava preocupado com aquilo que os judeus iriam falar dele.
Ele não estava preocupado com a violência que ele sofreria por anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Deus aos gentios. Ele era um homem extremamente corajoso. Paulo era um homem de coragem. Paulo era um homem que entendia que o maior propósito da vida não é agradar a homens, mas é agradar a Deus. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado não é buscar agradar aos homens. O nosso chamado é buscar agradar a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala em outro momento, não precisa abrir, Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender ao olhar para o apóstolo Paulo escrevendo as cartas da cadeia, as cartas da prisão. O que ele pregava deixava os judeus enfurecidos, mas ele nunca deixou de pregar aquilo que ele pregava, porque aquilo enfurecia os judeus. Ele nunca voltou nem sequer 1 milímetro atrás daquilo que ele acreditava. Ele entendia que aquela era a mensagem que ele havia recebido do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, ele fala que ele recebeu essa mensagem por meio de revelação. A Bíblia nos mostra que Paulo foi levado ao terceiro céu. Ele teve um encontro com Jesus Cristo ressuscitado. E nesse encontro que ele teve com Jesus Cristo ressuscitado, o próprio Senhor Jesus Cristo comunicou o Evangelho para ele. E ele aprendeu o Evangelho não de homens, mas do próprio Deus. E ele então escreve, ele resume esse Evangelho no capítulo 1 e no capítulo 2. E aí depois de resumir esse Evangelho no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala, é por esta causa que eu estou aqui preso. É porque eu preguei aquilo que Deus me revelou. É porque eu falei aquilo que Deus tinha me dito. É porque eu preguei a palavra de Deus que eu vim parar nessa cadeia. Esta é a causa da minha cadeia. Esta é a causa da minha prisão. O apóstolo Paulo não estava preso por ser um criminoso. O apóstolo Paulo não estava preso por pregar uma mentira. O apóstolo Paulo não estava preso por uma questão política. O apóstolo Paulo estava preso por pregar as insondáveis riquezas de Cristo. E ele tinha coragem para isso. E aqui fica a primeira aplicação que nós temos em relação a isso para as nossas vidas. A primeira aplicação para nós é justamente essa. Nós não somos chamados para temer a homens, gente. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não deve temer a homens. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é contracultural. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela anda não pelos padrões ou pelos ditames do mundo, ela anda pelos padrões e pelos ditames do reino de Deus, por aquilo que os céus declara. Aquilo que é a verdade celestial é aquilo que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo declara. E isso causará inimizade com os homens. Não tem como você pregar o evangelho ou você viver o evangelho sem que o evangelho lhe cause inimizade com homens. O evangelho vai gerar inimizade com homens. Nós não conseguiremos passar dessa vida incólume às aflições deste mundo, as batalhas que teremos com pessoas por causa da pregação do evangelho. Se você quiser ser um servo de Cristo, você tem que estar pronto para desagradar a homens. Você não vai poder agradar todo mundo. Você vai ter que escolher quem você agrada. Você quer agradar homens ou você quer agradar a Deus? O que é mais importante para ti? Ser bem falado pelas pessoas ou ser bendito no céu? O que é mais importante para nós? Malaquias fala de um memorial que é feito no céu para os santos que falam da palavra de Deus. Qual que é o nosso desejo? Sermos conhecidos no céu, termos o nosso nome escrito no livro da vida, como a Bíblia fala. Nós termos uma boa fama no céu, ou nós termos uma boa fama na terra. Qual é o propósito? Qual é o propósito da nossa vida? Nós não conseguiremos, gente, passar dessa vida sem desagradar homens. Olha o que fala João 15, do 18 ao 19. Esse eu quero que tu abras na tua Bíblia. João capítulo 15, verso 18 e 19. Olha só. Se o mundo vos odeia, Jesus falando aos seus discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, Jesus aqui é bem claro. Ele está dizendo, se o mundo vos odeia, sabei que antes ele me odiou a mim.
Se o mundo odiou a Cristo, ele há de odiar aqueles que seguem a Cristo, correto? Correto? É uma lógica. E aí ele fala, se vocês fossem do mundo, então o mundo os amaria. Mas como vocês não são do mundo, pelo contrário, do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então é isso que Jesus está falando, e é isso que Paulo entendia, e ele ficava tranquilo com isso, tranquilo em sua consciência. Ele falava, eu não busco agradar aos homens, eu busco agradar a Deus. E agradando a Deus, nós inevitavelmente desagradaremos a homens. E aí fica uma pergunta para nós, a quem você teme? Do que você tem medo? Você tem medo de perder a tua fama na terra? Você tem medo de perder pessoas na terra? Ou você tem medo de perder a Deus? A quem você teme? Você teme a homens ou você teme a Deus? Essa é uma pergunta que fica para nós aqui. Tememos a quem? Quem é o nosso Senhor? A quem nós estamos buscando agradar? Estamos buscando agradar a homens ou estamos buscando agradar a Deus? O apóstolo Paulo entendia isso de maneira muito clara. Se eu buscasse agradar aos homens, já não seria eu servo de Cristo. E essa era a causa das suas cadeias, amém? E ele continua, ele fala o seguinte, por esta causa, né, verso 1 de Efésios capítulo 3, por esta causa, eu Paulo, então, né, eu Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. E aqui é muito interessante o modo como Paulo se descreve. Ele fala, olha, por esse motivo, o motivo que nós acabamos de tratar, porque ele pregou o evangelho das insondáveis riquezas de Deus aos gentios, por esse motivo agora ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Ele era prisioneiro de Cristo. Só que essa linguagem que Paulo utiliza é claramente uma linguagem de alguém que está numa posição de mais alta honra. Paulo não está usando uma linguagem de alguém que está numa situação de vergonha, em glória. Ele está dizendo, não, por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo. Ele está falando isso com orgulho, ele está falando isso de uma maneira na qual ele está vendo isso como uma coisa boa. Ele não está enxergando isso como uma coisa ruim. Ele está dizendo, eu sou prisioneiro de Jesus. Jesus é o meu rei, Jesus é o meu Senhor, e eu estou aprisionado a Ele, Ele é o meu Senhor. Então Paulo, quando se identifica, quando ele se mostra a eles, ele está descrevendo que as suas cadeias, elas não são cadeias de injustiça, cadeias causadas pelos judeus, mas são as cadeias que trazem a maior honraria que um homem pode ter na vida, ser chamado de prisioneiro de Cristo. As cadeias de Paulo traziam a ele a maior honra que um homem poderia receber na vida, ser chamado de prisioneiro de Cristo Jesus. Quantos homens podem dizer, eu sou prisioneiro de Cristo? Hebreus capítulo 11 vai falar do hall dos heróis da fé. Naqueles heróis da fé, é tremendo aquilo, gente. A Bíblia ela fala que aqueles homens, eles não eram sequer dignos, né? O mundo não era digno, na verdade, daqueles homens. O mundo não era digno do nascimento daqueles homens, de ter recebido aqueles homens, porque aqueles homens haviam se tornado prisioneiros de Cristo, assim como o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo enxergava a sua cadeia não como uma vergonha. Ele não tinha vergonha da cadeia que ele estava. Porque a cadeia que ele estava era causada pelo evangelho de Jesus Cristo. Então ele entendia que isso era uma honra para ele. Era a mais alta honraria. Olha só o que Calvino escreve no comentário dele sobre esse versículo. Ele escreve assim: para corroborar sua autoridade ainda mais, ele fala em termos sublimes de sua prisão. Na presença do mundo e dos ímpios, tal declaração poderia parecer uma arrematada tolice. Mas para os santos, essa era a maneira dignificante e fiel, pois a glória de Cristo não só oblitera a ignomínia das cadeias, mas também converte o que for um opróbrio na mais magnificente glória. Se o apóstolo houvera simplesmente dito, eu sou um prisioneiro, isso não haveria comunicado a ideia de ser um embaixador. Mera prisão não tem como reivindicar tal honra, sendo antes um estigma de perversidade e crime. Agora pega essa última frase. Não obstante, as cadeias de um prisioneiro de Jesus Cristo excede infinitamente a honra de coroas e de cetros reais. Isso aqui é tremendo. Olha o que ele fala. Não obstante, as cadeias de um prisioneiro de Jesus Cristo excedem infinitamente a honra das coroas e dos cetros reais. E o que a gente pode aprender então com isso? Quando nós olhamos para o comportamento de Paulo, a gente percebe que Paulo, ele não via a vida baseada em padrões terrenos.
Paulo não enxergava a vida baseada com uma ótica da terra. Ele enxergava a vida por uma ótica celeste. Ele não enxergava como o mundo enxerga. Ele não via como os homens veem. Ele via de uma maneira diferente. Ele entendia aquilo que era um padrão celestial. Os valores de Paulo eram valores celestes, não terrenos. Aquilo que era vergonha para os homens, para Paulo era honra. Aquilo que era honra para os homens, para Paulo era vergonha. Você quer ver? Abre comigo Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao 8. Olha isso aqui. Para a gente entender como é que funcionava a cabeça de Paulo em relação ao que era honra e ao que era vergonha. Vocês estão comigo, gente? Então tá bom. Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao 8, tá? Olha só. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, está descrevendo quem ele era antes da sua conversão. E aí ele fala o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne. Ele está aqui combatendo a ideia dos caras que confiavam na sua descendência vinda de Abraão, confiavam na carne, eles acreditavam que poderiam agradar a Deus por meio de esforços humanos. E aí ele está dizendo o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa a dar o currículo dele, currículo do apóstolo Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo dá o gabarito, ele dá quem ele era antes da conversão. Ele fala, cara, se as pessoas podem confiar na carne, quanto mais eu. Eu fui criado, eu vim da linhagem de Israel, né? Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui um homem zeloso na lei. Então ele estava querendo dizer, nos padrões do mundo, dentro da sociedade que Paulo vivia, dentro dos padrões judaicos, de onde Paulo vivia, ele era top. Ele era top. O cara tinha, como é que os caras falam hoje, que antigamente falava doutorado, pós-doutorado, tem PhD, mas tem um outro nome que é mais bonito agora, né, que os caras falam. MBA, Paulo tinha MBA, Paulo tinha tudo que você pode imaginar, ele tinha, todos os requisitos, tudo que tinha no currículo, ele tinha. Aí ele olha e ele fala assim no verso 6, olha o verso 7 na verdade, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perca por causa de Cristo Jesus. Então ele olha e ele fala assim, sabe tudo isso que eu antes valorizava tanto? Quando eu encontrei Cristo, isso tudo que eu valorizava tanto, eu comecei a considerar como perca. E aí no verso 8 ele fala, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas estas coisas e as considero como refúgio, algumas traduções esterco, para ganhar a Cristo. Então olha o que Paulo estabelecia como métrica de sucesso na sua vida. A métrica do padrão celestial de Paulo não eram os padrões terrenos, eram os padrões celestiais. Ele está dizendo, eu na carne eu era top. Todo mundo ia me saudar. Agora o que eles fazem? Eles me prendem. Agora eles me prendem. Mas deveras eu considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então ele fala, eu estou preso por Cristo Jesus, eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. E ele enxergava isso como uma honraria, gente. Como uma honraria. E aqui fica uma aplicação para nós. Gente, a igreja de Jesus precisa voltar a ter as lentes da Escritura como o óculos pelo qual enxerga a vida. A gente precisa voltar a ter uma cosmovisão bíblica, a gente precisa voltar a enxergar o mundo a partir da Bíblia, padrões, o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que eu desejo, o que eu considero como perca. A gente precisa voltar a entender o que realmente tem valor. O que realmente tem valor, gente. O apóstolo Paulo entendia. A gente precisa voltar a entender o que é ganho e o que é perca, aos olhos da Escritura. A igreja de Jesus precisa voltar a enxergar como honra, perder tudo por amor a Jesus. E aqui fica uma pergunta, se você hoje perdesse tudo por amor a Jesus, todos os teus títulos, todos os teus bens, toda a tua segurança, você se sentiria honrado ou envergonhado? Você se sentiria honrado ou envergonhado? Hoje, se por causa da cruz,
te fosse arrancado todos os teus títulos, tudo aquilo que você possui, que você trabalhou tanto para conquistar, mas isso fosse feito por Cristo, não estou falando porque tu pecou e perdeu tudo, não estou falando de tu fazer furada e perder as coisas, né? Porque a gente planta o que colhe também, né? Tem gente que perde as coisas porque é vacilão, né? Mas se tu perdesse tudo por amor a Cristo Jesus, por causa de Cristo, você consideraria isso uma honra ou você consideraria isso uma vergonha? O apóstolo Paulo considerava uma honra. Ele dizia, glória a Deus, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Olha o que os apóstolos faziam depois de serem perseguidos. Abre comigo Atos capítulo 5, verso 41. Atos capítulo 5, verso 41. Bota para mim o verso 40 também, para dar um pouco mais de contexto. Olha só. Chamando os apóstolos, quem estava chamando os apóstolos? Mais uma vez os judeus que haviam apreendido os apóstolos, né? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Então o negócio é o seguinte, eles tinham sido presos por pregar o evangelho. Aí os caras olharam e falaram assim, bom, não vai dar para nós manter os caras presos, está meio esquisita essa nossa cadeia, estamos fazendo sem o devido processo legal, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então não estamos seguindo o devido processo legal, não vai dar para nós deixar os caras presos aqui. Aí ele manda os caras sair, ele fala, mas dá uma açoitadinha, né? Pelo menos açoita antes deles ir embora. E aí eles açoitam os caras. E aí os caras vão embora. E aí no verso 41 ele fala assim, e eles, olha os caras, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Quem tem outra tradução aí? Como é que está na tua, Dani, na King James? Dignos. Não, mas dignos, eles regozijando-se de serem dignos, mas antes disso, alegrando-se talvez, alegres na outra tradução. Então olha só, e eles se retiraram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Gente, quando eu olho isso aqui, cara, eu não sei, cara, se a igreja, ela está lendo a mesma Bíblia. Os caras estavam alegres, porque tinham apanhado por Jesus, cara. Eles consideravam isso uma honra. Eu não estou dizendo que eles eram masoquistas, que eles gostavam de apanhar, não é isso. Eles não gostavam de apanhar, mas eles consideravam uma honra. Eu apanhei por Jesus, cara. É a mesma coisa, por exemplo, que você aí, que é um pai de família, digamos que entre aí um cara na tua casa e você vai defender sua casa, sua família, e eventualmente você leve ali, sei lá, um tiro, fique marcado, fique pegar um membro, alguma coisa, mas você defendeu a sua família, você vai ter vergonha ou honra da tua cicatriz? Vergonha ou honra, gente? Honra, porque você fez isso em prol da tua família. Você fez isso por um valor, você fez isso por um motivo bom. E era isso que eles consideravam aqui. Eles estavam dizendo, nós estamos alegres, porque nós apanhamos, nós sofremos, mas sofremos pelo nome de Jesus. E aqui fica uma pergunta para nós. É realmente a Cristo que nós amamos? Ou nós amamos aquilo que Cristo pode nos proporcionar? É realmente a Ele que nós amamos? Ele é o objeto das nossas afeições e dos nossos desejos? Ele é o amado de nossa alma? Ou é apenas aquilo que Ele proporciona para nós? É só porque Ele proporciona boas coisas? E realmente Ele proporciona. Porque os discípulos, os apóstolos entendiam isso. Eles falaram, nós somos dignos de sofrer por esse nome. A igreja de Jesus precisa voltar a entender que é uma honra poder sofrer por Jesus, amém? Gastar tua vida por Jesus é uma honra, não é um trabalho vão, não é vão. Você vai colher o que você está plantando. É uma honra servir a Jesus. É a maior honra do mundo. Charles Spurgeon, ele dizia para os seus alunos que se a rainha da Inglaterra chamasse eles para abandonar o ministério pastoral a fim de trabalharem para a coroa, que eles não deveriam fazer isso, porque o papel deles era maior do que o da rainha da Inglaterra. O que eles faziam era mais honroso do que aquilo que a rainha da Inglaterra fazia. Ele não estava desprezando a rainha, ele entendia a importância do trabalho que a rainha fazia. Mas ele dizia, olha, não abandonem o ministério para servir nos palácios reais, porque é mais honroso estar no ministério do que estar nos palácios reais. Então que a gente possa voltar até essa mentalidade,
que a igreja do nosso Senhor Jesus sempre teve, de uma honra sofrer por amor daquele nome. Amém? E na última parte do versículo, ele vai falar o seguinte, olha só. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por amor de vós, gentios. Então, a prisão de Paulo, como nós vimos anteriormente, ela era um fruto da pregação do evangelho aos gentios. E, consequentemente, ela era também por amor aos gentios. Paulo estava preso porque amava os gentios. Porque amava o povo que Deus havia comissionado ele para anunciar o evangelho. Então, o conhecimento dos mistérios de Cristo afetou Paulo de tal modo que ele passou a amar aquilo que o seu Senhor amava. E ele passou a detestar aquilo que o seu Senhor detestava. Então, Paulo foi tão afetado pelo evangelho de Jesus, que quando o evangelho de Jesus o alcançou, ele passou a ter um desejo por aquilo que Cristo desejava. Então, Cristo desejava as nações. Cristo desejava os gentios. Agora, Paulo também desejava as nações e Paulo também desejava os gentios. Então, ele é preso agora por amor a Cristo em primeiro lugar, mas também por amor aos gentios. Porque ele está se entregando por amor aos gentios. E aqui fica um ensino para nós. A fé de Paulo, ela não era teórica, gente. A fé de Paulo era real. Paulo não tinha só uma teologia correta. Paulo tinha tido um encontro com Deus que havia revelado essa teologia para ele. E esse encontro que ele teve com Deus, que revelou essa teologia para ele, afetou ele completamente. Paulo nunca mais foi o mesmo homem. Paulo foi completamente transformado pelo evangelho que ele pregava. E se o evangelho que nós anunciamos e pregamos não nos transforma, não é o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus transforma as pessoas. O evangelho de Jesus, ele afeta as pessoas de tal modo que as pessoas, elas passam a considerar perca aquilo que era ganho, ganho aquilo que era perca, amam agora quem detestavam e detestam aquilo que amavam. É isso que o evangelho de Jesus faz. E foi isso que ele fez com Paulo. O que Paulo considerava ganho, toda a pomposidade judaica, ter sido criado aos pés de Gamaliel, a circuncisão, ensinar no templo, tudo aquilo que ele considerava ganho, é perca agora. Tudo aquilo que ele considerava perca antes, os cristãos que ele perseguia e amotinava, é ganho agora. Aquilo que ele detestava antes, os gentios. Porque Paulo, como um bom judeu, considerava o gentio cachorro. Então aquilo que ele detestava antes, ele ama agora. E aquilo que ele amava antes, agora ele detesta. Então, o evangelho tem que te afetar. Porque se é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que está sendo ouvido por você, e que você tem amado, esse evangelho transforma. Esse evangelho muda a pessoa. A pessoa, ela fica até meio perturbada no começo. Estava conversando com uma pessoa que ela estava me falando, que uma pessoa está tendo certa resistência para aceitar o evangelho. Eu falei, esperto é ele. Porque a hora que ele se entregar para o evangelho, ele vai ter que entender que ele viveu uma mentira o resto da vida dele. Ele tem que pensar mesmo se ele quer Jesus. A gente hoje oferece Jesus como se Jesus fosse um mendigo. Não, Jesus te quer tanto. Não. A gente tem que olhar para as pessoas e dizer, tu quer mesmo Jesus, cara? Porque assim, se tu quiser ele, isso vai fazer um estrago na tua vida, cara. Isso vai dar um BO, cara. Você vai começar a perder coisa que antes tu tinha. Tu vai começar a ganhar coisa que antes tu não tinha. Mas antes de tu ganhar, tu vai ter que perder. Porque se tu assume uma verdade, tu entende comigo que o que tu vivia antes era mentira? Então o primeiro passo para tu poder viver o evangelho é aceitar que tu vivia uma mentira. Imagina Paulo, a vida inteira no judaísmo, criado aos pés de Gamaliel, gastou a vida inteira estudando aquilo, acreditando naquilo. De repente aparece Jesus na beira do caminho para ele. E aí esse Jesus é tão maravilhoso aos olhos dele que ele fala, meu Deus, tudo que eu aprendi. Não que tudo que ele aprendeu, ele usou, né, o que ele tinha aprendido agora para Cristo. Mas ele olha e ele fala que aquilo que eu tinha aprendido estava errado. Ele teve que assumir que ele estava errado e ele agora estava vivendo uma coisa diferente. Então a fé para Paulo não era teórica. A fé para Paulo era prática. Ele olhou e falou assim, eu me entreguei por amor de vós, gentios. Eu amei vocês, gentios, de verdade. E Paulo amou mesmo, gente. Paulo, quando foi para Éfeso, sofreu perseguição. Quando saiu de Éfeso, ele foi preso. Nessa prisão dele, ele saiu ali de Jerusalém, foi preso em Jerusalém,
E aí foi levado para Roma, teve naufrágio no navio, ele passou por cadeia, açoite, ele passou por tudo que você pode imaginar, Paulo passou. Mas ele entendia que tudo aquilo era a vida que Deus tinha dado para ele agora. Era o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então o evangelho precisa te afetar na prática, não apenas na teoria. A igreja de Jesus precisa voltar a amar e se entregar por aquilo que Deus ama. Pelo que Deus se entregou, pelo que Jesus se entregou, gente. Pelo que Jesus se entregou. Ele se entregou pelo seu povo. Ame o povo de Deus, cara. Jesus se entregou por quem? Pela igreja. Ame a igreja de Jesus, cara. Ame a sua igreja. Jesus morreu por ela. Foi por ela que ele se entregou. Se entregue pela igreja de Jesus. Ame a igreja de Jesus. Ame o povo de Deus. Ame os perdidos. Ame as nações. Ame os gentios. O evangelho de Jesus precisa te afetar, cara. Ele precisa te transformar. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 12:15, não precisa abrir. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Ele fala, eu me gastei, até agora eu me gastei. Paulo está dizendo, gastei minha vida por vocês. E aí ele continua, eu vou continuar me deixando gastar, por amor de vós. Você tem amado o que Deus ama? Você ama o que Deus ama? Ou você só ama o que você ama? Você se entrega por aquilo que Deus se entrega? Ou você só se entrega por aquilo que te convém? Só por aquilo que te traz benefício próprio? Porque o evangelho de Jesus, ele vai causar isso, gente. Ele vai causar isso. Então ame aquilo que Deus ama. Ama a tua família, cara. Deus ama a tua família, ame a tua família. Ama aquilo que Deus ama. Ama a igreja, cara. Ama a igreja de Jesus. Ama a igreja local. A igreja que Jesus plantou na cidade na qual você está se alimentando, sendo servindo. Ama a igreja local. Ama a igreja, cara. Ama os teus irmãos. Ama as pessoas que estão aí do teu lado, cara. Ama eles intensamente. Considera eles membros da tua família, família de Deus. Somos membros uns dos outros, como vimos no culto passado. Ame os perdidos, cara. Ame aqueles que ainda não ouviram o evangelho e que precisam ouvir o anúncio do evangelho. Ama o mundo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, e eu não estou aqui falando do mundo num sentido pecaminoso, o mundo como o mundo, porque Deus amou o mundo para redimir o mundo. Então ama o mundo e trabalhe com os dons que Deus te deu para a redenção do mundo. Se Deus te deu uma vocação, uma profissão, trabalhe para servir o mundo com a tua vocação e com a tua profissão. Não trabalhe apenas por dinheiro. Trabalhe para servir o mundo. Trabalhe porque você ama o mundo, porque você quer ver o mundo redimido, o mundo transformado por Jesus Cristo. Então você usa os seus dons e a sua vocação para amar o mundo. E você vai receber o seu sustento, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas não trabalhe só pelo dinheiro, trabalhe pela vocação que Deus te deu. Trabalhe porque você ama o mundo, porque você ama aquilo que Deus ama. Então somos chamados, gente, para amar aquilo que Deus ama. O evangelho tem que nos afetar, gente, tem que nos afetar. Um evangelho que não nos afeta, não nos transforma, não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo viu as insondáveis riquezas de Cristo. Cara, para pensar comigo. Eu estou indo para o final já. Para pensar comigo. Paulo no caminho de Damasco, cara. Paulo no caminho de Damasco, o que ele viu lá, cara? O que esse homem viu que deixou ele daquele jeito? Em um momento ele estava pregando, perseguindo os cristãos. Em um momento ele estava lá perseguindo, indo atrás. De repente ele tem um encontro com Jesus, cara. E aí ele passa a pregar agora o evangelho que antes ele perseguia. As pessoas começam a dizer, ele está louco. Esse cara está maluco. Esse cara estava perseguindo, agora está aqui pregando. Quando ele se converte, o cara que vai batizar, ele tem medo. Fala, meu Deus, não traz esse cara para cá. O cara vai me matar. E aí Deus fala com ele, fala, não, cara, esse cara é um vaso para mim, para anunciar o evangelho para os gentios. Ele é um vaso para mim. Então, o evangelho tem que afetar, cara. Tem que afetar. Então, para a gente resumir o que a gente aprendeu aqui hoje. Em primeiro lugar,
A gente tem que ser forte e corajoso, como Paulo foi forte e corajoso, como Josué foi forte e corajoso. O evangelho não é para covardes, amém? Se você é covarde, peça a Deus para que Deus te dê força, porque covardia é pecado. O evangelho não é para covardes. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa ser corajoso. Paulo era corajoso. Não tenta agradar todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Para de tentar agradar todo mundo. Isso é um inferno, é uma escravidão. É terrível ficar tentando agradar todo mundo. A gente vira servo de pessoas, servo de homens. Não é para isso que Deus criou a gente. Ele chamou a gente para ser servo de Cristo. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Começa a considerar honra aquilo que é honra. E vergonha aquilo que é vergonha. Então Paulo olhava para a cadeia e dizia, sou prisioneiro de Cristo. Ele não considerava uma vergonha ter perdido tudo por amor ao evangelho, amém? Então se você tem perdido coisas por causa de Cristo, não considere isso uma vergonha. Porque sofrimentos honram a Deus, amém? Sofrimentos honram a Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus te criou só para sofrer, amém? Não é, ninguém aqui é masoquista. Mas sofrimentos honram a Deus, e a igreja entendia isso antigamente. Você pegava um crente aí de 30 anos atrás, você ia visitar o cara no hospital doente, a primeira coisa que ele falava era para ti, vamos tocar um hino para eu adorar Jesus doente. Ele queria adorar Jesus doente, porque ele entendia que o sofrimento dele honrava a Cristo, ele estando doente. Que Cristo ia se alegrar com a adoração dele mesmo, ele estando doente. Então, a gente precisa voltar a ter uma ótica correta, a igreja precisa voltar a entender o que é ganho e o que é perca aos olhos da Bíblia. E em terceiro lugar, o evangelho tem que te afetar a ponto de tu passar a amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que Deus rejeita. A gente não é só amar o que Deus ama, é odiar aquilo que Deus odeia também. Aí tem gente que fala, Deus, pastor, mas Deus odeia coisa? Claro que odeia. Todo mundo que ama odeia alguma coisa. Se você ama o seu filho e um cara estuprar o seu filho, você vai amar o cara que estuprou o teu filho? Você vai ficar com raiva desse cara, não vai? Não vai ter ódio desse cara? Qual que é o meio que tu tem para se livrar desse ódio depois? É entregar ele para Deus, para que Deus execute vingança. Mas todo amor, ele vai... Se tu ama algo, tu vai odiar aquilo que é a antítese, o oposto, né? Tu não tem como, por exemplo, amar a justiça e amar a injustiça ao mesmo tempo. Se tu ama a justiça, tu odeia a iniquidade. É o que a Bíblia ensina. Então Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Então a gente precisa ser afetado a esse ponto, a ponto de a gente poder amar aquilo que Deus ama e se entregar por aquilo que Deus se entrega. Amém? Ame a igreja do Senhor Jesus Cristo, ame a tua família, ame o mundo e trabalhe para a redenção do mundo através da tua vocação. Ame as pessoas, ame os teus irmãos, ame o reino de Deus, cara. Ame o reino de Deus. E não ame só as coisas que te trazem benefício próprio. Ame também aquilo que te traz perca aos olhos do mundo. Porque Paulo sofreu, trouxe perca, mas amava aquilo que havia trazido perca para ele. Amém, gente? Glória a Deus. Gostaria de fazer 3 breves apelos aqui para 3 públicos diferentes, como eu tenho o costume de fazer. O primeiro apelo é para você que ainda talvez não tenha um conhecimento profundo de Jesus. Talvez você ainda não conheça Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus é o tesouro de grande valor. Jesus contando uma parábola em Mateus capítulo 13, ele conta uma parábola falando de um homem que encontra um tesouro, e aí ele vai, enterra esse tesouro, vende tudo que possui, compra a terra onde havia enterrado aquele tesouro. O que Jesus está falando nessa parábola? Ele está mostrando que existe algo que é mais valioso do que tudo aquilo que a gente tem até agora ou possui até agora. E eu quero te dizer, se você ainda não tem o Senhor Jesus, Ele é o tesouro de grande valor. Eu queria que tu parasse para pensar o que foi que Paulo viu, porque a gente está aqui agora falando de perca, né? Talvez se você ainda não conhece a Jesus, você pensa, pô, mas então é só perca, eu vou lá, eu vou para morrer, é para isso? Não é isso. A Bíblia fala que aquele que perder a sua vida por amor dele verdadeiramente achá-la-á. A gente só perde porque a gente encontrou alguma coisa maior, não é que a gente está abrindo mão de tudo. É porque a gente encontrou algo muito mais valioso do que tudo aquilo que a gente possuía. E aí, como aquilo que nós encontramos é muito mais valioso do que tudo aquilo que nós possuíamos, a gente considera as coisas como refúgio, como o apóstolo Paulo. Então eu quero que tu pare para pensar o que foi, por exemplo, que Paulo viu, cara, a ponto de largar tudo para seguir Jesus. Ele viu alguma coisa muito grande, cara, alguma coisa muito maravilhosa, alguma coisa muito boa. Ele viu alguma coisa que preencheu a alma dele de um jeito que ele nunca tinha encontrado no judaísmo que ele vivia. Ele nunca tinha encontrado na religião que ele estava, ele nunca tinha encontrado nos títulos que ele tinha, ele nunca tinha encontrado aquilo que ele viu no caminho de Damasco, naquilo que ele possuía antes. Então talvez você esteja procurando coisas, ou procurando algo em coisas, e essas coisas nunca te satisfazem, porque só Jesus pode te satisfazer.
Só Jesus pode te satisfazer, só Jesus é que pode te dar esse preenchimento que a tua alma tanto deseja. A Bíblia ela fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Nós temos um anseio pela eternidade. E só a eternidade pode preencher o coração do homem. Nada mais pode preencher o coração do homem, só a eternidade. É por isso que homens cheios de Deus têm capacidade de fazer o que o apóstolo Paulo fez. Porque para eles, tudo que eles perder agora é considerado esterco. Eles já ganharam tudo. Já ganharam a verdadeira vida, já ganharam o Deus, já ganharam a vida eterna. Eles já ganharam tudo aquilo que era necessário para que eles vivessem uma vida com alegria. E por isso que eles estão dispostos, então, agora a abandonar tudo. Então, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, eu quero te dar um conselho, corre para Ele, cara. Corre para Ele. Não perde tempo, corre para Ele. Corre para Ele. Ele morreu para salvar o seu povo, Ele morreu para salvar os seus eleitos. Corre para Ele. Corre para Ele para que tu seja salvo, em nome de Jesus. Segundo ponto, é que se você tem a Cristo, mas tu tem temor de homens, ou seja, você participa da igreja, participa dos louvores, está reunido com o povo de Deus, mas você tem um medo de perder pessoas, você tem um medo de desagradar pessoas, você tem medo disso, você tem medo de perder aquilo que tu conquistou. Eu quero te dizer, cara, para tu ser forte e corajoso, cara, abandona esse temor de homens. A Bíblia fala que Jesus, ele lança fora todo medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixa o amor de Deus entrar no teu coração. E o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 5 vai falar isso. Para de temer a homens, se posiciona como um cristão, se posiciona como um homem, como uma mulher de Deus, seja um servo de Cristo. Desagrade pessoas se preciso for, não porque você as odeia, porque você não se preocupa com elas, mas porque tu tem que agradar o teu Senhor. E deixa eu falar uma coisa, as pessoas elas estão procurando gente convicta, não gente meia boca. Porque às vezes você está querendo agradar pessoas para que essas pessoas venham para Jesus. Não, as pessoas elas querem gente convicta. Elas não querem gente que fica buscando agradar todo mundo. Porque ele vai olhar e vai dizer, cara, do mesmo jeito que ele está me agradando, ele agrada o outro, agrada um, então ele negocia a fé dele. Eles querem gente convicta. Recentemente eu tive uma situação a qual eu neguei fazer um casamento, por causa de uma convicção minha em relação à palavra de Deus. E quando eu neguei fazer esse casamento, uma das partes do casamento era uma pessoa incrédula. E eu falei, cara, não vou fazer porque a Bíblia ela fala que não se deve fazer casamento de justo com ímpio, eu não faço esse casamento. E aí eu falei pro cara, espero que tu entenda que não é nada contra ti, eu te amo, cara, mas eu amo mais a Jesus do que a você, cara. E aí esse cara olhou para mim e ele falou, agora eu te considero mais do que eu considerava antes. Agora eu vejo que tu realmente acredita no que tu prega. Então as pessoas estão procurando gente convicta, elas não estão procurando gente meia boca, cara. Elas não estão procurando gente que negocia as coisas. Elas estão procurando gente que tem convicção. Se você está com medo de desagradar homens, abandona esse medo trava a nossa vida, paralisa a gente, isso é um inferno, cara. Isso é terrível. Comece a buscar agradar a Jesus, ore para o Senhor para que Ele te dê coragem, para que você seja forte e corajoso, para que você tenha coragem para ir em nome de Jesus, amém? E em terceiro lugar, se você tem sofrido por amor a Cristo, se você tem sofrido por amor a Cristo, se o Evangelho de Jesus tem te causado sofrimento, você tem sofrido percas por causa do Evangelho de Jesus, eu quero te dizer que nisso deve estar a tua alegria, cara. Tu deve se alegrar no Senhor teu Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele disse, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo não estava dando um conselho, ele estava dando um mandamento. Alegria não é um estado emocional, alegria é um mandamento de Deus. Você precisa se alegrar no teu Deus. Alegria é um mandamento de Deus. Se você não tem andado alegre no Senhor, você precisa se arrepender. E você precisa se voltar para Deus. E se regozijar nele. Se alegrar no teu Deus, porque Ele é o Deus da tua salvação. Se você tem sofrido por amor a Cristo, te alegra, porque grande é o teu galardão no céu. Grande é o teu galardão no céu. Aquilo que a ferrugem corrói, aquilo que a traça come, você pode estar perdendo. Mas aquilo que não é comido pela traça, aquilo que não é corroído pela ferrugem, você está ganhando. Você está ganhando um tesouro no céu. Nós temos tesouros no céu que nós precisamos acumular. Amém?
Eu oro para que a igreja de Jesus ela se volte para Deus de todo o coração. Eu oro para que você ame a Jesus de todo o coração. E eu oro para que Jesus se revele para você de maneira poderosa, para que você veja a sua glória. E quando você vê a glória dele, você vai dizer, meu Deus, o resto é tudo perca. O resto é tudo perca. Amém?